Os humanos dominam a Terra sem competição, mas estamos prestes a criar algo que pode mudar isso. Nossa última invenção, a ferramenta mais poderosa, arma ou talvez até mesmo entidade, a superinteligência artificial. Esse é o canal Ecomental e hoje descobriremos mais sobre a tão famosa inteligência artificial. Inteligência é a capacidade de aprender, raciocinar, adquirir conhecimento e habilidades e usá-los para resolver problemas. Inteligência é poder, e somos a espécie que mais a explorou. Tanto que a humanidade quebrou o jogo da natureza e assumiu o controle. Mas a jornada até lá não foi simples. Para a maioria dos animais, a inteligência consome muita energia para valer a pena. Ainda assim, se rastrearmos a inteligência na árvore das espécies ao longo do tempo, podemos ver muitas formas diversas surgirem. Os primeiros cérebros estavam em vermes achatados há 500 milhões de anos. Apenas um pequeno aglomerado de neurônios para lidar com funções corporais básicas. Levou centenas de milhões de anos para as espécies se diversificarem e se tornarem mais complexas. A vida conquistou novos ambientes, desenvolveu novos sentidos e teve que lidar com uma feroz competição por recursos. Mas na natureza, tudo o que importa é a sobrevivência. E cérebros são caros. Portanto, para quase todos os animais, uma inteligência limitada, adequada a uma gama restrita de tarefas, era suficiente. Em alguns ambientes, animais como aves, polvos e mamíferos evoluíram estruturas neurais mais complexas. Para eles, valeu a pena ter habilidades que consomem mais energia, como navegação avançada e comunicação. Até que, 7 milhões de anos atrás, os hominídeos surgiram. Não sabemos por quê, mas seus cérebros cresceram mais rápido do que os de seus parentes. Algo era diferente em sua inteligência. Muito lentamente, ela passou de limitada para geral, de uma chave de fenda para uma ferramenta multifuncional, capaz de pensar sobre problemas diversos. Há 2 milhões de anos, o Homo erectus via o mundo de forma diferente de qualquer um antes, como algo a ser compreendido e transformado. Controlavam o fogo, inventaram ferramentas e deram origem à primeira cultura. Provavelmente emergimos deles há cerca de 250 mil anos, com um cérebro ainda maior e mais complexo. Isso nos permitiu trabalhar juntos em grandes grupos e comunicar pensamentos complexos. Usamos nossa inteligência para melhorar nossas vidas, para perguntar como as coisas funcionavam e por que são como são. A cada descoberta, fazíamos mais perguntas e avançávamos, preservando o que aprendíamos, superando o que a evolução poderia fazer apenas com genes. O conhecimento se baseia no conhecimento. O progresso foi lento no início e depois acelerou exponencialmente. A agricultura, a escrita, a medicina, a astronomia e a filosofia explodiram no mundo. Há 200 anos a ciência decolou e nos tornou ainda melhores em aprender sobre o mundo e acelerar o progresso. Há 35 anos começou a era da internet. Hoje vivemos em um mundo feito para atender às nossas necessidades. Criado por nós, para nós. Isso é incrivelmente novo. Esquecemos quão difícil foi chegar aqui. Quão enormes foram os passos na escada da inteligência. E quanto tempo levou para escalá-los. Mas uma vez que fizemos isso, nos tornamos o animal mais poderoso do mundo em um instante. Mas podemos estar no processo de mudar isso. Estamos construindo máquinas que podem ser melhores na própria coisa que nos deu o poder de conquistar o planeta. A inteligência. A última invenção da humanidade. A inteligência artificial. A inteligência artificial, ou IA, é um software que realiza tarefas mentais com um computador. Código que usa silício em vez de neurônios para resolver problemas. No começo, a IA era muito simples. Linhas de código em papel, meras provas de conceito para demonstrar como as máquinas poderiam realizar tarefas mentais. Somente na década de 1960, começamos a ver os primeiros exemplos do que hoje reconheceríamos como IA. Um chatbot em 1964. Um programa para classificar moléculas em 1965. Sistemas lentos e especializados, que exigiam especialistas para usá-los. Suas inteligências eram extremamente limitadas,
construídas para uma única tarefa dentro de um ambiente controlado, o equivalente a vermes achatados de 500 milhões de anos atrás, fazendo a quantidade mínima de trabalho mental. O progresso na pesquisa em IA pausou várias vezes, quando os pesquisadores perderam a esperança na tecnologia. Mas assim como ambientes em mudança criam novos nichos para a vida, o mundo ao redor da IA também mudou. Entre 1950 e 2000, os computadores ficaram 1 bilhão de vezes mais rápidos, enquanto a programação se tornava mais fácil e disseminada. Em 1972, a IA podia navegar em uma sala. Em 1989, podia ler números manuscritos, mas ainda era uma ferramenta sofisticada, sem comparação com os humanos. Até que, em 1997, uma IA chocou o mundo ao vencer o campeão mundial de xadrez, provando que poderíamos construir máquinas que nos superassem. Mas nos acalmamos. Afinal, um bote de xadrez é bastante estúpido. Não um verme achatado, mas talvez uma abelha, capaz apenas de realizar uma tarefa especializada e limitada. Mas dentro dessa tarefa, é tão boa que nenhum humano jamais vencerá a IA no xadrez. À medida que os computadores continuaram a melhorar, a IA tornou-se uma ferramenta poderosa para cada vez mais tarefas. Em 2004, dirigiu um robô em Marte. Em 2011, começou a recomendar vídeos do YouTube. Mas isso só foi possível porque os humanos dividiram problemas em pedaços fáceis de digerir para os computadores resolverem rapidamente. Até que ensinamos as IAs a se ensinarem. Ascensão das máquinas de aprendizado autônomo. Este não é um vídeo técnico, então estamos simplificando muito aqui. Em resumo, o imenso poder dos supercomputadores foi combinado com os dados quase infinitos coletados na era da informação para criar uma nova geração de IA. Especialistas começaram a melhorar drasticamente formas de IA chamadas redes neurais. Enormes redes de neurônios artificiais que começam sendo ruins em suas tarefas. Elas então usam aprendizado de máquina, termo que abrange várias técnicas e ambientes de treinamento, que permitem que algoritmos escrevam seu próprio código e se aperfeiçoem. A parte assustadora é que não sabemos exatamente como elas fazem isso, nem o que acontece dentro delas. Apenas sabemos que funciona. E que o que sai do outro lado é um novo tipo de IA, uma caixa preta de código funcional. Essas novas IAs podem dominar habilidades complexas extremamente rápido, com muito menos ajuda humana. Ainda são inteligências limitadas, mas representam um grande avanço. Em 2014, a IA do Facebook podia identificar rostos com 97% de precisão. Em 2016, uma IA venceu os melhores humanos no jogo incrivelmente complexo de Go. Em 2018, uma IA de aprendizado autônomo aprendeu xadrez em 4 horas apenas jogando contra si mesma. E depois, derrotou o melhor bot de xadrez especializado. Desde então, o aprendizado de máquina foi aplicado à leitura, processamento de imagens, resolução de testes e muito mais. Muitas dessas IAs já superam os humanos em qualquer tarefa específica para a qual foram treinadas, mas ainda permanecem como ferramentas. A IA ainda não parecia ser um grande problema para a maioria das pessoas. E então veio o ChatGPT. O trabalho que foi feito nele é imenso. Ele foi treinado em praticamente tudo que foi escrito na internet para aprender a lidar com a linguagem, o que agora faz melhor do que a maioria das pessoas. Pode resumir, traduzir e ajudar com problemas de matemática. É incrivelmente mais abrangente do que qualquer outro sistema de poucos anos atrás. Não supera apenas um único parâmetro, mas todos eles, de uma vez. Muitas grandes empresas de tecnologia estão gastando bilhões para construir concorrentes poderosos.
A IA já está transformando o atendimento ao cliente, bancos, saúde, marketing, redação publicitária, espaços criativos e muito mais. O conteúdo gerado por IA já domina as redes sociais, o YouTube e sites de notícias. Espera-se que as eleições sejam inundadas por propaganda e desinformação. Ninguém tem certeza de quanto bem ou mal pode vir da adoção da IA em todos os lugares. A mudança é assustadora. Haverá vencedores e perdedores. IA geral. Uma das maiores questões que governos e corporações enfrentam hoje é como gerenciar a transição para uma economia impulsionada por IA. Todos esses ganhos, ou riscos potenciais, são apenas o resultado da IA de hoje. A inteligência do chat GPT é um grande avanço, mas ainda é limitada. Embora possa escrever um ótimo ensaio em segundos, não entende o que está escrevendo. O que nos torna diferentes da IA atual é nossa inteligência geral. Humanos podem, em teoria, absorver qualquer tipo de conhecimento e começar a trabalhar em qualquer problema. Somos bons em muitas habilidades e tarefas diferentes, desde jogar xadrez até escrever, ensinar ou resolver mistérios científicos. Não igualmente, é claro, mas temos potencial para tudo isso. No passado, a IA era capaz de desenvolver apenas uma habilidade e falhava em todas as outras. Mas, se o progresso continuar como tem sido, talvez o próximo passo seja uma IA capaz de aprender qualquer coisa. Uma AGI, se isso acontecer, uma AGI, Inteligência Artificial Geral, poderá superar os humanos na maioria, ou talvez em todas, as habilidades mentais. Não sabemos como construí-la, nem como funcionará ou do que será capaz. Mas como as IAs atuais já dominam rapidamente tarefas específicas, a AGI pode fazer o mesmo com todas as tarefas humanas. Isso não soa como ficção científica? A maioria dos especialistas acredita que ela será desenvolvida neste século, talvez já nas próximas décadas, ou até anos. E a humanidade não está pronta para isso, nem socialmente, nem economicamente, nem moralmente. Uma AGI tão inteligente quanto um humano médio já desestabilizaria a civilização moderna, porque ela não está sujeita às mesmas limitações que nós. As IAs de hoje já executam tarefas 10 vezes mais rápido que humanos habilidosos. Uma AGI poderia ser mais lenta, ou talvez muito mais rápida. E como é software, pode ser copiada infinitamente e executada em paralelo. Existem cerca de 8 milhões de cientistas no mundo. Agora imagine uma AGI copiada 1 milhão de vezes, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, pensando 10 vezes mais rápido sem se distrair. Apenas focada em seu objetivo. E se essa AGI pudesse realizar todos os trabalhos intelectuais do mundo, interpretar leis, programar, criar vídeos, analisar dados, melhor, mais rápido e mais barato do que os humanos? Quem controla essa AGI controlaria a economia. E pensando maior, o progresso humano é nossa inteligência aplicada a problemas. Então, o que 1 milhão de AGIs poderia alcançar? Resolver questões fundamentais da ciência, como energia escura, inventar tecnologias que nos deem energia ilimitada, corrigir as mudanças climáticas, curar o câncer e talvez até o envelhecimento. Mas, infelizmente, a inteligência humana nem sempre é usada para o bem comum. E se as AGIs forem encarregadas de guiar drones armados, ou de desenvolver vírus mortais, ou de criar redes sociais tão viciantes que as pessoas morram de fome em frente às telas? A criação da AGI pode ser um evento tão monumental quanto a descoberta do fogo ou da eletricidade, e dar a quem a controlar poder equivalente. Tua explosão de inteligência, inteligência e conhecimento se acumulam e se aceleram mutuamente.
Mas os humanos são limitados pela biologia e pela evolução. Nosso software mental básico não mudou muito desde que dominamos o planeta. É por isso que ainda temos impulsos destrutivos, como buscar prazer imediato à custa do futuro. Uma AGI, sendo software, pode fazer pesquisas em IA e se aprimorar, muito além do que qualquer humano conseguiria. Isso pode gerar um ciclo de feedback. Uma IA melhorando a si mesma, criando versões ainda mais inteligentes. Alguns especialistas acreditam que isso pode acontecer em poucos anos após a primeira AGI autoaperfeiçoável ser criada. Outros acham que levará décadas. Simplesmente não sabemos. Mas essa explosão de inteligência pode criar uma superinteligência verdadeira. Não sabemos como ela será, quais serão seus objetivos, o que pensará. Talvez sejamos tão estúpidos para ela quanto esquilos são para nós, incapazes de compreender seu mundo interior. Esse cenário mantém muitos cientistas acordados à noite. A AGI pode ser a última invenção da humanidade. Pode ser um Deus confinado em uma caixa, capaz de nos dar riqueza e segurança incomensuráveis, ou de nos destruir completamente. O que sabemos com certeza é que, hoje, as maiores empresas do mundo estão correndo para criar as IAs mais poderosas já vistas. Estamos correndo em direção ao nosso futuro. E ninguém sabe quanto tempo temos até termos que enfrentá-lo. Se gostou desse vídeo, inscreva-se no canal Eco Mental para mais reflexões profundas sobre o futuro da humanidade, ciência, tecnologia e consciência. E não se esqueça de deixar o like. Até a próxima.